mais uma análise sobre os desdobramentos da Vaza Jato. Em artigo recente no portal GGN, o historiador e colunista Fernando Horta afirma que, na prática, Moro e Dallagnol transformaram o judiciário brasileiro numa arma política contra aqueles que eles julgavam serem seus inimigos. O que antes era uma teoria da conspiração se mostrou uma realidade mais sórdida do que se poderia imaginar. Bom, quem está com a gente pela web é o próprio Fernando Horta. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Bom para Todos. Boa tarde, Thalita. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal que está aí conversando e trazendo mais informação para a gente. É sempre bom a gente ter mais um canal para oferecer ao público um trabalho de qualidade, né? Com certeza. E eu quero jogar para você de volta o título do seu artigo, que é Onde Estamos? Aonde que a gente está nesse momento na história? Pois é, eu acho que o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, ele escreveu um artigo em 61, eu acho, um livro em 61, onde ele diz assim, olha, quem vai dar o golpe primeiro no Brasil? Né? A esquerda ou a direita? Eu acho que foi ali, inclusive, que ele começou a se tornar famoso. E ele dizia ali, muito simples, olha, a institucionalidade está rachada, nós temos uma institucionalidade rachada, nós temos uma estrutura social vazando no sentido de que as liberdades individuais estão acima dos poderes coletivos a todo momento, então as pessoas estão passando os seus limites, os limites estabelecidos pela Constituição. E esse é um momento, esse é um sistema, já dizia em 61, e que rapidamente nós teremos problemas para que essa sociedade volte a funcionar de uma forma minimamente coesa. Eu acho que nós estamos de novo nesse mesmo ponto. Nós estamos num processo de institucionalidade rachada, eu vejo a saída por um processo de ruptura bastante provável, né? Eu só não sei onde essa ruptura vai dar ou quem vai ser o braço armado desse processo de ruptura, mas é para onde nós estamos caminhando. De fato, o que a gente vê é que a Lava Jato se tornou muito maior, inclusive, que o STF, e nós temos uma figura só que bate de frente com essa Lava Jato, que é hoje o ex-presidente Lula. E aí nós temos um STF que se furta de fazer o papel que ele deveria fazer constitucionalmente, que era conter os poderes acessórios, os poderes que estão se organizando na sociedade, com o objetivo óbvio de trazer de novo uma normalidade, uma previsibilidade, um respeito ao nosso direito. Então, eu vejo com muita apreensão esse momento, eu acho que nós estamos de novo nesse processo de ruptura institucional. E acho que, inclusive, o presidente e várias pessoas próximas a ele são pessoas que estão apostando e insuflando esse processo de ruptura, o que é uma coisa impressionante, porque quando, por exemplo, essa mesma estrutura foi dada afeição ao presidente Lula, já na condição de ex-presidente, para fazer uma ruptura de institucionalidade, ele freou. Ele escolheu a luta institucional, ele escolheu se deixar prender, ele escolheu se deixar... Tudo isso para trazer o STF e as nossas instituições para a briga e dizer, vem cá, vocês vão acordar ou não? Né? E agora esse mesmo papel não está sendo jogado pelo presidente atual, que pelo contrário, insufla um processo de ruptura institucional a todo momento. Eu vejo com muita tristeza esse momento que nós estamos vivendo, e mais do que isso, com muita apreensão, porque eu não sei exatamente se o Brasil está preparado para uma segunda ruptura institucional em tão pouco tempo. Quando você fala em ruptura institucional, o que seria? Fechamento de Congresso, um golpe militar de fato, porque militares no poder já estão, o que seria? O fechamento, hoje não é necessário mais fechamento do Congresso, né? E até mesmo em 64, o golpe de 64, o Congresso ficou fechado muito pouco tempo. Então o golpe, ele na realidade não se dá desta forma visível hoje em dia, né? Mas através da mitigação dos espaços de poder institucionais, como nós estamos vendo. Quer dizer, quando um general bate na mesa numa conversa privada e o nosso presidente do STF resolve mudar a pauta de votações e de julgamentos, me parece muito claro que já está havendo a sobreposição de determinados tipos de poderes sobre outros, e nós estamos nos apequenando a cada vez mais, né? Quando nós temos, por exemplo, inúmeras denúncias saindo e vazando na mídia a respeito de como a eleição de 2008 foi
vencida de forma ilegal, e nós temos aquele papel grotesco feito por Rosa Weber e Carmen Lúcia de ir na televisão naquele domingo dizer que está tudo correndo normalmente, fizemos uma eleição. Quer dizer, esse é o momento em que já se percebe o eclipse dos poderes essenciais judiciários, né, os poderes do judiciário brasileiro, que deveriam conter essa massa cada vez maior de posições antidemocráticas. Então, assim, a ruptura que está nos faltando, ela é meramente uma ruptura formal, e eu acho que é o que vai acontecer com os vazamentos da Vaza Jato, porque eu não vejo nenhuma movimentação mais efetiva do judiciário brasileiro no sentido de atender às demandas que estão cada vez mais prementes e olhar esse processo e dar um veredito sobre isso. Quer dizer, o judiciário brasileiro há muito tempo vem se esquivando, inclusive no impeachment de 2016, né? Tudo que ele não puder julgar é o que ele faz. É uma coisa impressionante isso. Ao invés de tomar o protagonismo que ele tem sobre determinadas ações, sobre determinadas questões, não, ele se furta exatamente no momento em que ele devia se manifestar. Então, a questão agora é meramente formal, assim, o que deve acontecer, ou o que eu realmente tenho medo. Eu tenho medo que uma ala mais radical e ainda mais autoritária desse governo Bolsonaro venha a fazer as reformas que eles estão tentando fazer via Congresso e não estão conseguindo, venha a implantar essa confusão que eles chamam de projeto de governo na base da violência, né? Isso incluindo a blindagem da Lava Jato, que hoje é o ponto essencial. Né? Onde vai se dar a disputa é exatamente isso. Olha, se vamos blindar Moro, Dallagnol e todos os procuradores envolvidos em função disso, a ruptura institucional se deu. Né? Aconteceu. Já passou e a partir de agora nós podemos torcer pela Copa América, tá tudo bem, tudo volta ao normal, vamos trabalhar, né? Eu estou vendo aí o debate sobre a cadeirinha, aí vem aquela história, olha, quem quiser acreditar no Lula acredita, quem não quiser não acredita, e nós vamos seguir assim mesmo, ele está preso, pronto, aconteceu a ruptura institucional, entende? Você simplesmente precisa calar as vozes dissoantes e apagar as instituições que deveriam estar fazendo alguma coisa nesse processo de ruptura. E o problema não é essa primeira ruptura, o problema é, a partir desse desdobramento, quais são os limites que esse novo governo, né, que se autoempodera nesse estilo fascista vai se dar? Ou seja, quem vai trabalhar por um processo de contenção dos poderes, como nós temos numa estrutura democrática, numa sociedade democrática moderna? Eu não vejo como nós fugimos dessa questão hoje, e tenho um certo receio de que a gente dando carta branca para determinados setores do judiciário, do executivo e mesmo do legislativo, nós já estejamos dentro de um processo de ruptura institucional muito claro, sem a necessidade de fechamento do parlamento, sem a necessidade de muitos tanques nas ruas, embora eles já estejam aparecendo, mas a coisa hoje ela se dá muito mais de uma forma soft, né, vamos dizer assim, muito mais de uma forma suave do que foi em 64. Não sei o que a esquerda pode fazer com relação a isso, não sei o que a sociedade democrática pode fazer com relação a isso, e esse é o caminho que nós vimos em todo o século XX do crescimento das estruturas fascistas. E aí eu tenho, para terminar, uma informação bastante complicada, bastante ruim da gente dar. Mas o fascismo nunca foi contido, em termos de história do século XX, pela democracia. Nenhum processo democrático conseguiu conter as estruturas de crescimento fascistas, muito pelo contrário. O fascismo ele se utiliza da democracia para se legitimar, e quando ele não precisa mais dela, ele parte para um processo de violência aberto e aí não tem mais retorno. Então, eu não consigo ver como nós vamos se opor a isso, senão através de movimentos realmente de massa, de ruas, onde nós venhamos a exigir determinadas coisas, mas eu acho que a sociedade brasileira está um pouco anestesiada. Puxa, Fernando, que aula que você deu aqui para a gente, mas ao mesmo tempo que cenário catastrófico. E dentro disso tudo, eu queria que você comentasse um detalhe, na verdade. Moro anunciou que vai para os Estados Unidos, logo depois de passar por essa sabatina no Senado amanhã. Como você analisa isso?
é ruim de todos os pontos de vista a atitude dele, né? Porque já pesa sobre, desde 2013 pesa no Brasil, essa sombra dos processos de regime change, que é como os norte-americanos estão chamando hoje, aquilo que eles já fizeram durante todo o século XX, que é trocar os governantes que lhes são opositores por governantes dóceis. Hoje tem um nome bonito isso na teoria, na academia, chamado regime change. E isso pesa desde 2013. Se nós formos olhar, em 2013, com todas aquelas manifestações de junho, nós temos um modus operandi de crítica muito semelhante ao que aconteceu nas primaveras árabes, nas revoluções coloridas, e o que vem acontecendo no mundo nos tempos de hoje. Quer dizer, através do controle da informação e a manipulação de determinados setores via redes sociais, você cria um processo de descontentamento social com pautas legítimas, como, por exemplo, 2013 era a questão do preço da passagem, mas vamos lembrar que o preço da passagem é uma questão local, municipal. Como é que o preço da passagem termina numa grande rebelião contra um governo federal, entende? Como é que se deu essa transição de pauta? Pela captura desses movimentos sociais, através de redes sociais e através do apoio da mídia. E isso é um processo de regime change que foi tentado na Venezuela, que está se tentando em todos os lugares do mundo, e o Brasil vamos dizer assim, uma ponta de lança. Aí quando você tem um ministro da Justiça, cujo objetivo é exatamente zelar pelas instituições brasileiras, ele está num momento de crise, e a primeira coisa que ele faz é decidir ir aos Estados Unidos, quer dizer, simbolicamente, legalmente, socialmente, politicamente, eu acho que não haveria um movimento pior que o Sérgio Moro pudesse fazer, uma mensagem pior que ele pudesse dar para a sociedade brasileira do que essa viagem intempestiva e completamente fora de sentido nesse momento. E acaba insuflando todas aquelas teorias das conspirações que a gente antes julgava que eram teorias de conspiração e que hoje nós estamos vendo que talvez elas sejam mais próximas da nossa realidade do que a gente imaginava. E o ministro não ajuda absolutamente em nada a estrutura do governo e a manutenção da ordem com essas atitudes que ele está colocando. Aliás, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? No que Sérgio Moro tem nos últimos 6 meses contribuído para a justiça ou a segurança pública brasileira? Em absolutamente nada, muito pelo contrário, nós estamos vendo um afrouxamento cada vez mais evidente de todos os controles sobre os poderes, sobre os micropoderes na sociedade brasileira, e esse é um processo que vai num crescendo até aquela ruptura institucional que nós falamos no início. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.